O Sergei Lavrov, né, que é o chanceler russo, ele... Até separei a notícia aí, que é a notícia 1, que é da agência de notícia TASS, que é a agência russa. Ele falou agora acho que dia 24, se eu não estou enganado, agora de setembro, ele na ONU, ele disse que ele recebeu informações de alto escalão, de inteligência, de que está sendo programado o reinício da guerra no Irã. Né? Então ele está anunciando que está sendo preparada uma nova ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra os iranianos, e isso aí pode trazer alguns problemas, né? Sem falar que o próprio jornal israelense, o Israel Hayom, né? Lembrando que em hebraico Hayom é hoje, né? Então seria Israel hoje, né? No jornal Israel Hayom também saiu essa notícia, né? Israel e Irã estão numa nova rota de colisão. E eles vão dizer que eles dizem na matéria que a próxima guerra ela vai ser mais dura, né? Mais violenta, mais longa e tal. E então existe uma perspectiva de que algo vai acontecer em breve no Irã e no Oriente Médio, né? Um aquecimento, um reaquecimento dessa guerra, um retorno dessa guerra dos 12 dias, né? Que foi aquela guerra que houve entre Israel e o Irã, né? Com bombardeio mútuo. Agora... E que os Estados Unidos ajudaram, né? Usaram o B-2 Stealth, né? Aquela aeronave. Então, existe uma suspeita que esse conflito vai voltar. É lógico que um conflito dessa proporção pode desembocar para um conflito mais regional, envolvendo toda a região do Oriente Médio e talvez envolvendo atores externos, né? A gente pode especular uma influência da China também, uma influência da Síria, né? Do Líbano, alguns outros países podem entrar nisso, virar um conflito regional, daqui a pouco talvez ele já ter proporções globais. Mas uma notícia muito estranha também que chegou no dia de hoje foi que lá nos Estados Unidos estão tendo alguns relatos, né, como o ex-agente do FBI John Gualdolo. Ele deu uma entrevista recente, né, para o canal Real America Voice, e ele disse o seguinte, né, na verdade eu não sei se foi domingo ou se foi ontem ou hoje. Ele falou, olha, existem células da Al-Qaeda nos Estados Unidos. A Al-Qaeda agora está sendo novamente comandada pelo filho do Osama Bin Laden. E eles estão planejando ataques aos Estados Unidos. Eles disseram que, segundo essa análise de inteligência, né, informação de inteligência, tem 1.000 terroristas da Al-Qaeda lá nos Estados Unidos. E a ideia é que eles se espalhariam em 10 grupos de 100 e eles fariam ataques em algumas cidades. Ele chegou a citar 2 cidades norte-americanas, a cidade de Miami, na Flórida, e a cidade de Houston, no Texas, nessa entrevista que eu citei para vocês. E ele disse que... Ele confirma uma informação que eu tenho lido e escutado nos últimos dias, que é o seguinte: eles estão programando também os bandidos lá se passar por médicos, bombeiros e policiais. Então, o cenário é extremamente preocupante, porque a ideia é a seguinte: eles explodem alguma coisa numa área pública, aí o pessoal vai procurar ajuda no hospital, eles explodem o hospital também. É isso que eles estão falando, né? Então, um cenário bem preocupante. Isso é o mesmo discurso que uma ex-agente da CIA chamada Sarah Adams, ela tem falado muito. Desde o ano passado ela fez algumas participações no Sean Ryan Show, que é um podcast bem interessante, né? O Sean Ryan é um ex-agente da CIA, um ex também fuzileiro naval americano. Ele tem um podcast bem voltado para essa área militar. E a Sarah Adams, que é uma ex-agente, né, da CIA, ela tem falado isso, exatamente isso. Tem mais de 1.000 homens da Al-Qaeda nos Estados Unidos. Eles vão se separar em 10 grupos de 100, vão atacar as cidades. E a novidade é essa história de que eles vão se passar por policiais e bombeiros para quando a pessoa for buscar ajuda, se dá mal ainda mais, né? Agora, uma outra informação que está circulando na mídia americana que eu achei muito estranha é que em algumas cidades, uniformes de policiais, bombeiros e socorristas têm sido roubados das lavanderias. Estranho, né? Muito. É claro, assim, eu quando eu li essa notícia, eu pensei, cara, eles podem botar uniforme falso, né? Não precisa ficar comprando uniforme. Acho que fabricar uniforme é simples. Mas uma coisa estranha que acontece também é que, alguns meses atrás, tanto em Wyoming quanto na Califórnia, sumiram ali 30 toneladas de nitrato de amônio. E nitrato de amônio é uma substância que pode ser usada para fabricar bombas, né? Então tá um clima meio estranho. Tá um clima nos Estados Unidos ali, meio de véspera de um novo 11 de setembro. Esse é o Sean Ryan, né? Que tem o podcast Sean Ryan Show.
Então, tá um clima estranho. Agora, se a gente está perguntando da possibilidade de ter uma terceira guerra mundial, se os Estados Unidos estão se preparando para uma terceira guerra mundial, se houver um novo 11 de setembro, é lógico que isso favorece, né? Porque Claro. os Estados Unidos vão ter que responder. Agora, se você tiver não apenas algum atentado no local público, mas um atentado nos hospitais que estão atendendo as vítimas, meu irmão, aí o ódio vai ficar maior ainda, a raiva, né? A indignação, e isso pode promover um cenário de um conflito mais de proporção global também. Então, é uma preocupação que está sendo circulada nos Estados Unidos. São pessoas de inteligência que têm falado, né, esse tipo de informação. Mas é claro, né, aí entra a galera da conspiração. O pessoal da conspiração já fala o seguinte: existe um interesse norte-americano de começar um conflito no Oriente, mas eles precisam de uma justificativa. Então, está sendo programada uma operação de bandeira falsa. Algum grupo dentro dos Estados Unidos vai atacar o próprio território americano, se passando por outro grupo para poder justificar esse ataque ao Oriente, né? A gente sabe que isso tudo é muito especulativo, é muito conspiratório, mas vários conflitos foram iniciados exatamente por operações de bandeira falsa. Como hoje, mais ou menos, já é quase um consenso de que a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã foi desencadeada por uma operação de bandeira falsa, que é o famoso incidente do Golfo de Tonkin, né? Que uma embarcação americana estaria passando pelo Golfo de Tonkin e teria sido atacada por forças vietnamitas. Mas documentos liberados em 2003, né, pela Lei de Acesso à Informação, mostraram que uma boa parte dessa história meio que foi fabricada. Não houve realmente um ataque, né, contra essa embarcação americana, no navio de Tonkin. Eles mesmos explodiram uma parte da embarcação. Então, operação de bandeira falsa é sempre um negócio muito conspiratório, mas a história mostra que tem sido recorrente o uso desse tipo de estratégia, né? Então, esse cenário, assim, meio que pré-11 de setembro 2.0 é algo muito preocupante que reforça essa possibilidade de acontecer um catalisador, a gente pode chamar, de um novo conflito de proporções globais, né? Espero que não, estou torcendo e orando para que não aconteça nenhum atentado desse tipo, mas aceleraria esse cenário de conflito. É que eu acho que fazia tempo que a gente não tinha no mundo tanto líder que você não consegue prever as ações dele, né? É Putin, o Trump, eu tava vendo hoje, só para ver Sim. declarações dele de hoje, assim. Só loucura. 100% ele vai taxar 100% de filme que for filmado fora dos Estados Unidos. Tá falando que o Brasil vai ensinar o Brasil a leis de comércio. Então, assim, parece que todo dia ele tá criando bombardeando para só falarem dele, né? É. Isso é meio preocupante, porque preocupante. É um cara que ele como que ele vai solucionar a guerra? Porque uma hora ele parece que tá mais do lado do Putin. Agora ele tá mais contra, né? A favor da Ucrânia. A favor da Ucrânia, né? Quando ele assumiu, a revista Economist, eu não sei se a galera consegue achar depois aí, a Economist publicou uma edição, a capa em laranja, assim, com o Trump gritando, e o título era The Age of Chaos, a Era do Caos, né? A gente já mostrou isso numa outra live, depois acho isso aí. É verdade. Então, assim, parece que Economist foi ali profética mostrando, né? Eu sei que pra ele, pra figura dele, é muito importante isso. É bom. Os Estados Unidos tá sempre como notícia, eu acho que isso ele consegue muito. Tá no hype ali. No hype. Agora, a gente fica com medo mesmo em cima dessas guerras. Ele falou que solucionou 7 guerras, né? Na discurso na ONU, ele falou isso. No discurso da ONU. Mas é interessante porque esse discurso mais assim pacifista que foi o que ele prometeu durante toda a campanha. Eu assumindo, no dia seguinte eu acabo com a guerra na Ucrânia. Então, só que aí teve o belo acordo dos minerais estratégicos, né? Minerais raros com a Ucrânia. Porque ele falou para a Ucrânia, olha, aí a revista, Age né? of Chaos. A revista Economist. Então, na primeira gestão do Trump, ele teve muito esse discurso de América para os americanos, né? America first, América primeiro. Não quero briga externa, eu quero olhar em primeiro lugar os interesses norte-americanos. Não vou ser xerife do mundo. Apesar de que no dia 4 de janeiro de 2020, ele autorizou a eliminação do general Qasem Soleimani, que é aquele general iraniano. Não sei se a galera lembra, né? Isso muitos analistas interpretaram como uma estratégia do Trump de tentar iniciar uma guerra no ano de 2020, que era um ano de eleição nos Estados Unidos, para ver se a popularidade dele aumentava, né? Porque a gente sabe que quando a guerra, a popularidade do político aumenta. Basta a gente ver o governo de George Bush filho, né? O Bushinho. Ele começa o governo no primeiro ano, 2001, né? Ele começa o governo assim com a popularidade baixíssima. Só que aí quando acontece o 11 de setembro, um cara que estava assim, zero à esquerda como presidente, popularidade bate o pico máximo ali histórico, e ele não apenas
dá uma reviravolta na sua popularidade, mas ele consegue se reeleger também, né? Ficou 2 gestões do Bush com esse mote da guerra ao terror. Então, assim, o primeiro Trump, ele foi um cara... Ele tinha um discurso mais pacifista. O segundo Trump tá com um discurso bélico muito mais acirrado, inclusive porque, não sei se a galera lembra disso, o Donald Trump, ele acabou recentemente, né, agora mês passado, acabou de mudar o nome do Ministério da Defesa. Não sei se a galera viu, você viu isso? Não. Ele mudou, através de uma ordem executiva, né, uma medida provisória, mudou o nome do Ministério da Defesa para o Ministério da Guerra. É sinal de que ele tá caçando, né? Ele tá buscando alguma coisa. Então tem algo estranho no ar. E o secretário da guerra que ele escolheu, né, que é o Pete Hegseth, que é um ex-oficial do exército americano, ele tem um discurso também muito duro. E ele fez uma reunião que tem muita gente chamando a reunião do apocalipse, né? Não sei se você ouviu essa ideia. Ele simplesmente ordenou que todos os generais e almirantes norte-americanos espalhados pelo mundo se reúnam em Quantico, lá na Virgínia, onde tem exatamente o quartel de operações irregulares, que são operações não tradicionais, né? Então o cara tá convocando todos os oficiais de altíssima, mais alta patente para uma reunião presencial nos Estados Unidos. A galera tá falando, o que será que é isso? Será que eles estão preparando uma nova guerra contra o Irã? Será que eles Será que ele só quer passar um sabão nos caras, né? Porque ele já demitiu uma galera já no exército de vários cargos de comissão. Será que ele só quer passar uma visão ou levantar o moral das tropas? Ou será que é por causa do 3i Atlas, né? Que é aquele cometa. Pois é. A galera da... Que até novembro aí teremos novidades, Pô, né? cara, não. E no dia que foi liberada essa informação, que o secretário da guerra estava chamando os generais, saiu uma notícia de que esse suposto cometa, né? O 3i Atlas, que a gente acabei fazendo umas perguntinhas também, né? Pro Avi Loeb, né? O cientista lá de Harvard que fala a favor da existência de vida alienígena. Tem uma versão em inglês e uma dublada para o pessoal Isso, para quem quiser assistir aí, aproveita. No mesmo dia que o Pete Hegseth ele anunciou essa convocação, saiu uma notícia falando que o 3i Atlas é o maior cometa que já foi descoberto. Que o negócio seria... que ele é um negócio massivo. A dimensão dele seria absurda. A dimensão é 5 quilômetros de diâmetro do núcleo. Um negócio assim, pô, aquele Oumuamua, os outros cometas estranhos, né? Ou meteoros estranhos, perdão, não sei porque eu falei cometa. Os outros, assim, são, sei lá, um grão de arroz perto de uma bola de basquete mesmo. É estranho tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tô falando sobre isso porque você perguntou dos drones, né? Isso. Mas os drones mais interessantes e arrojados que eu vejo hoje são os drones da Anduril Industries. Vê se você acha algum modelo aí, não sei se eles... A Anduril, cara, é uma empresa muito interessante, por quê? Porque ela tá diretamente relacionada com a história do fundador, que é o Palmer Luckey. Palmer Luckey é como se fosse um menino prodígio, que ele... Ah lá. Tá falando do Uri Geller. Paranormal famoso mundo diz que drones... o Uri Geller, que ele tá vivo ainda. A gente tava falando dele esses dias aí. O cara que entortava garfo, né? Esse cara tá morando lá em Tel Aviv, ou perto de lá. A última vez que eu fui lá, eu tentei entrevistar ele, mas não deu pela data. Ele é israelense mesmo, né? Na verdade, deixa eu ver se eu não vou perder o fio da meada. Pra citar o Uri Geller, já que aqui é ligando os pontos, né? Tá. Cara, a história do Uri Geller antes dele ser ilusionista, é sensacional. Qual que é a história dele? Ele era do exército de Israel. Ele, por exemplo, segundo os relatos, ele passava o blindado assim, o tanque de guerra, ele encostava no tanque, o tanque desligava. Apagava, dava um blackout. Ele entrava numa sala, as luzes apagavam. Então ele fazia uma espécie de serviço de inteligência pro exército de Israel. Esse é da Anduril, não é? Esse é da Anduril, né? Cara, aí que tá. A gente quando fala em drone, a gente vem na cabeça um tipo de drone. E drone não é só aquele dronezinho de filmagem Tem drones grandes, do tamanho de um carro, assim. A definição de drone é porque ele é não tripulado, Não tripulado, né? Operado à distância. Cara, olha isso. UAV, né? Que eles chamam UAV. Mas aí o que é? São hélices? Não dá pra ver a propulsão dele, né? Esse não dá pra entender. Esse eu não sei se quando ele sobe, ele abre, né, a asa. Talvez seja horizontal. Isso. Caramba. Eles têm... Isso é militar. A Anduril, ela faz os drones para vender pro Pentágono, Departamento de Defesa. A proposta da Anduril é muito interessante porque, ao contrário dos contratantes de defesa tradicionais, né? A gente tá falando de Lockheed Martin, Raytheon, por aí vai... Northrop Grumman, essas empresas elas participam de licitações e aí o governo americano
passa o projeto. Eu quero que vocês fabriquem isso. Aí eles vão lá e fabricam o que foi encomendado pelo governo. A Anduril Industries, que é essa empresa nova que nem tem ações na bolsa ainda, nem fez o IPO ainda. Eu tô tentando um tempo investir na empresa para ganhar na valorização, mas é muito difícil. Porque é só para investidor qualificado, né? Você investir numa empresa que não tem ação na bolsa ainda, né? É um caminho mais complexo. Mas a Anduril, cara, eles, em vez deles participarem de licitação e executarem um projeto que os Estados Unidos encomenda, aí, ó, o drone da Anduril. Parece um míssil, né? Total. Assim, mas eu creio que os melhores equipamentos da Anduril eles não revelam também, tá? Então, a Anduril, o que ela faz? Ela fabrica uma série de produtos e depois oferece para o governo, entendeu? A estratégia é totalmente diferente. Eles não pegam projetos e executam o projeto. Eles apresentam para o governo americano já o produto pronto. Eles desenvolvem o projeto, fabrica e fala, mostra assim um cardápio, né? Eu tenho esses aqui, você quer comprar? Porque é muito mais fácil, né? Eles calculam o que eles acham que o governo americano está precisando e já fabrica e já oferece. E tem dado certo pra caramba. Inclusive porque o Peter Thiel também tá por trás da Anduril, assim como da Palantir, né? Foi esse call que eu dei agora recente pra galera lá da Move, né? Eu falei, ó, Palantir já teve uma valorização gigante, mas vai valorizar mais. Aí eles esperaram cair para comprar, para esperar valorizar de novo. Então, assim, vou contar rapidinho, já que a gente está falando de guerra, né? Terceira Guerra Mundial. E a gente sabe que as próximas guerras serão majoritariamente guerras de drones, né? Cara, essa guerra, eu acho que a galera não tá preparada. Não tá preparada. Porque vai ser... Cara, é uma guerra de informação, guerra de drones, guerra de internet, né? Sim, cibernética, guerra cibernética. De bagunçar as informações. Sim. E robôs, né? Robôs ainda não logo agora, mas daqui a alguns anos eles vão para campo de batalha. Né? O humanoide é aqueles meio que parece um cachorro, né? Carrega a metralhadora nas costas. Pois é. Então, a história da Anduril é interessante. Não tem isso ainda em campo de batalha, né? Eu creio que já tá tudo pronto, né? Testes devem estar fazendo, mas... Eu acho que se tiver uma guerra geral, eles vão botar, né? Cara, imagina. Os drones, sim. Drones já tá tudo... Já é deprimente quando você vê soldado russo ou ucraniano tentando correndo fugir de drone. né? Cara, coisa horrível. E pela primeira vez eu vi um russo conseguindo... Foi um russo? Ele tava deitado no chão, não foi? Não, um cara que conseguiu bater um drone. Cara, é o desesperador. Ele tá atrás do carro, na parte de trás de um caminhão. O drone vindo. E o drone vindo, ele pá. Já viu? Até que uma hora ele consegue acertar, os caras comemoram. Mas eles estão fugindo do drone já há um tempo, assim. E ele entra no capô do carro, entra pela janela. Né? Eu vi uma situação triste também, que era um blindado, né? Eles abriram a porta, o drone conseguiu entrar, explodiu. Pô. É um filme de terror, né? Angustiante, né? Um humano lutando com outra máquina é filme de ficção científica, uma ficção total, cara. Loucura, né? É claro que tentei pensar num filme diferente, mas Terminador do Futuro mesmo. Mas assim, um filme que mostra o homem lutando com um drone... O Terminador do Futuro tem uma espécie de drones também. Né? Não no primeiro, nos outros. Nos outros aparece assim algumas... Mas naves grandes, né? Numa escala maior. Mas um filme que mostra assim o problema que é um drone contra o ser humano é o Oblivion, né? Com Tom Cruise. Verdade. Porque tinha drones que monitoravam, né? Ele ficava na cima das nuvens. Verdade. Aí o drone faz um reconhecimento facial nele pra não... Cara, né? Vê aí o cartaz desse filme. Esse filme é interessante. Cara, me amarro muito nesse filme, né? Bem bom esse filme, bem muito lembrado. legal, cara. A Terra tá desabitada, se não me engano, não é isso? Tem a Terra... Acho que o conceito teve uma Terceira Guerra Mundial e a Terra ficou radioativa. Então existem zonas proibidas. Só que aí, conforme o filme vai passando, você vai ver que não é exatamente isso, né? Mas os drones desempenham um papel interessante ali. E quando o Tom Cruise ele passa a não ser mais aliado e os drones começam a persegui-lo ali, que o negócio fica sinistro, né? Total. Você imaginar. Eu lembro quando a gente via Robocop já dava um medo, né? Quando tinha um Robocop, mas tinha aquele robô do mal que eu esqueci o... Não lembro, mas Robocop imagina, o Homer, você morre... Os caras te ressuscitam só pra você ficar trabalhando de graça o resto da vida. Pois é. É assim, você morreu, a gente vai lá, faz um acordo com a sua família, revive você, você fica operando aqui, live até... Cara, o problema é não poder mais dormir. Exato, né? É uma covardia com o cara, covardia que né? fizeram com o cara. Praticamente só o rosto, né? Cabeça, é só a cabeça, tudo. Cara. Nossa. Só a cabeça. Não pode nem mais transar, Homer. Não pode. Já que você é casado também, né? Pô, vai ser uma outra função pra trocar o óleo, né? Cara, eu não acredito que você falou isso. Cara, o Robocop. Teve o novo, né? Que é do... Do Padilha? Padilha, né? Padilha, não gostei muito não, cara. Não pra foi galera bem, conectar, né? Que fez o Tropa de Elite, né? Mas a gente tá encaminhando pra esse futuro distópico nessa parte de guerra, com certeza, cara. Cara, tá. Porque a tecnologia tá sinistra. Eu vou contar rapidinho a história do Palmer Luckey. Tá, mas esse futuro cyberpunk, né? Que a definição do cyberpunk é high-tech, low life, né? Isso. Tipo,
É isso. É uma tecnologia alta, acessível pra todo mundo tem celular e tal, mas sua vida é uma merda. Você Sim. mora mora ruim, tudo apertado. É o Neuromancer, né, do Gibson. Neuromancer, né? o Blade Runner. Blade Runner, né? Pro Matrix também bebe um pouco nisso. O Akira. Akira, é verdade. Akira é Ghost clássico, in the né? Shell. É. Mas vamos aí, vamos lá. Então, Gibson é William Gibson, né? É, William Que Gibson. Tem o... Ele fez uma trilogia, né? maneira, Neuromancer e mais 2 livros formam uma trilogia lá sobre muito Cyberpunk. show, cara. Então, o Palmer Luckey, que é o cara que faz os drones mais avançados hoje, né? Tá. Esse cara era um menino prodígio e ele, pesquisando em casa, né, na garagem de casa, ele criou o óculos de realidade virtual sozinho, o moleque que criou isso. Na garagem. Ele criou a empresa Oculus VR, né? VR de Virtual Reality, realidade virtual. Ele criou essa empresa e aí ganhou muito dinheiro porque o Facebook depois comprou a empresa, a Meta, né, comprou a empresa. E aí, então, por que a Meta comprou a empresa? Porque a Meta entendeu que o negócio do metaverso seria uma grande tendência. E aí eles precisavam da tecnologia do óculos, né? Para o cara fazer aquela imersão, né, na realidade virtual. Então o Palmer Luckey ganha muita grana com isso, só que aí o que acontece? Talvez influenciado pelo Peter Thiel, nas eleições de 2016, quando o Trump... nessa época... Tenta achar uma foto mais recente dele, porque hoje ele tá mais magro, cabeludão e mó barbão. Tá mó hippie do Vale do Silício, tá? Aí ele tava gordinho e nerd, agora ele tá uma figura, né? Palmer Luckey. Tá. Cara, o que aconteceu? Ele tava ali trabalhando na Meta, né? Junto com o Mark Zuckerberg, ajudando a melhorar o óculos, né? Pro metaverso. E aí, por ele começar a defender o Trump, ele foi demitido da Meta. E aí, cara, no mesmo dia que ele foi demitido da Meta, um nerdzinho que inventou óculos de realidade virtual, o moleque cria a empresa mais letal do planeta Terra, meu irmão. Porque ele pega aquela lógica do nerd que gosta de videogame, ele fala, cara, vou transferir essas maluquices que a gente vê no videogame pra vida real. Então, ele falou que ele diz que no mesmo dia que ele foi demitido da Meta, ele ligou pra galera, ele montou a Anduril. Aí, ele hoje. Nossa, tá mais play, né? Sabe quem é? É o Patrick Maia lá do Comedy. Não é, Léo? O cara virou o Patrick Maia, velho. Até a roupa dele. Essa barba tá gigante, assim, tá mó pontão hoje, né? O cara anda assim, sandalinha, bermudinha. Ele fez a piada mais curta em português que existe. Qual? Soldado sem braço não faz sentido. Putz, sacanagem, né? Você riu, né? Sacanagem, né? Não, o soldado não faz sentido, mas a piada faz sentido. É, exatamente. Mas essa foto aí é mais recente do que aquela outra? É bem mais. Ele deu uma emagrecida. Olha como tá parecendo outra pessoa, cara. É. E ele tá... Essa não, eu não sei se ele cortou a barba, mas ele já teve uma época que ele tava meio Saruman, assim. É. Esses caras todos são viciados em Senhor dos Anéis, né? Por isso que o nome é Anduril. Anduril é o nome de uma espada, né? De guerra, né? Senhor dos Anéis eu acho que é um dos livros a gente mais... tem que fazer um especial Senhor dos Anéis, né? Vamos fazer. Bora, só você me falar com antecedência pra fazer um dever de casa. E eu tenho um parceiro aí que vai curtir fazer, que tem um canal só sobre isso. Só entendi. sobre Tolkien. É, sim. Qual que é o canal? Tem Bolseiro, tem outro só sobre Tolkien. A gente já fez alguns programas. Dá pra brincar. Gosto muito. E aí a gente liga os pontos e encaixa essas paradas aí também. Porque Peter Thiel é Palantir, que é aquela bola de cristal do Saruman lá e dos magos, né? Então esse cara tem uma história muito interessante, né? Você vê que era um garotinho nerd que hoje faz os drones mais letais do planeta Terra. Pois né? Loucura, né? Então, assim, a gente, além do aumento do orçamento militar americano, que está aumentando em centenas de bilhões, existe também a mudança da doutrina do Pentágono. O Pentágono tem mudado um pouco a doutrina, que eles chamam de National Defense Strategy, né? NDS, Estratégia Nacional de Defesa, e eles têm ajustado essa Estratégia Nacional de Defesa cada vez mais para perigos globais. E nessa ideia dos perigos globais, eles colocaram como prioridade a dissuasão da China. Então a gente volta naquelas ideias lá do general Wesley Clark, né, em 2003, quando ele dizia que o objetivo do Pentágono para a década dos anos 2000 era derrubar 7 países em 5 anos, né? E desses 7 países, o único que falta ser derrubado no sentido de trocar o líder é o Irã. Certo. Eles já conseguiram fazer na Síria, no Líbano, na Líbia, em todos os outros países. Então, a gente volta naquela ideia que o foco do Pentágono hoje é um conflito aberto com a China, para impedir que a China seja a nova superpotência global. Só que antes disso, o objetivo era tirar a Rússia de cena e o Irã de cena. A Rússia meio que já foi tirada de cena com a guerra na Ucrânia, né? Começa dia 24 de fevereiro de 2022. E não tirada de cena no sentido de a Rússia foi destruída, mas a Rússia está envolvida num conflito muito caro em termos financeiros e em termos de material humano também, né?
Então a Rússia já está super ocupada com a situação na Ucrânia. Agora eles querem, o plano, né, nessa revisão da estratégia de defesa nacional, é tirar o Irã de cena, né, e desmobilizar todos os parceiros da China no Oriente Médio, para que, tirando, né, a Rússia e o Irã de cena, os Estados Unidos consigam finalmente focar todas as suas energias na China. Então, o que a gente vê nessas falas sobre um retorno do conflito no Irã é talvez a segunda etapa de um plano de um conflito aberto, que seria a Terceira Guerra Mundial contra a China, né? E isso está nas revisões que o Pentágono tem feito nos seus manuais de guerra, né? Então, os Estados Unidos está aumentando muito a defesa, a relocação de forças ali para o Indo-Pacífico, né? Ao mesmo tempo ali que está também se infiltrando em outras regiões ali mais periféricas, né? O que é um sinal de que os Estados Unidos estão preparando o terreno para um conflito aberto, esse sim de proporção global, com a China. Então, nessa linha de raciocínio, se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, ela seria contra a China. A guerra na Ucrânia e a guerra contra o Irã seriam só uma preparação para esse conflito mais caótico, né? Sinistro, com os chineses, para tentar impedir que a China vire essa nova potência global, né? Isso está em alguns livros até não livros de estratégia bélica nem de geopolítica, mas livros de análise macroeconômica financeira também, como é o caso do Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação do Ray Dalio, né? Que era um dos mais ricos do mundo e o CEO do hedge fund Bridgewater Associates, né? Então ele escreveu esse livro mostrando como é que agora a disputa é Estados Unidos e China, né? E ele mostra por que um império cai, por que o outro cresce e como é que esse império decadente e o império ascendente entram num choque e isso gera uma grande guerra. E as principais coisas são, né, que fazem o império ruir. Um Estado que começa a investir muito, imprimir muita moeda, né, fica inflacionando a moeda, os Estados Unidos está fazendo isso. Um país que deixa de investir pesadamente na educação, a educação começa a ficar sucateada, e um país que vive uma polarização, uma destruição da unidade nacional. Então essas características que Ray Dalio coloca, né? Não só Ray Dalio, mas o Neil Howe também no livro The Fourth Turning, que é a quarta virada, eles dois mostram que todas as características de um império em decadência estão acontecendo com os Estados Unidos e todas as características de um império em ascensão estão presentes na China. E quando você tem um cenário de um império em decadência com um império em ascensão, eles batem de frente, né? Um querendo ascender e o outro tentando impedir que o seu oponente assuma a dianteira. Então, isso é mais uma coisa que leva o mundo a uma preocupação de uma possível Terceira Guerra Mundial. E o Brasil como fica nisso? Então, o Brasil ele desempenha um papel importante porque, por um lado, o Brasil, vamos supor que os Estados Unidos está envolvido numa Terceira Guerra Mundial. O Brasil é fundamental para o fornecimento de matéria-prima para os Estados Unidos, para eles continuarem operando, né? Dentro desse, imagina, o comércio internacional comprometido, toda a logística internacional atrapalhada por uma guerra mundial, mas o Brasil ali num corredor norte-sul conseguindo ainda, né, ser uma fonte de energia, uma fonte de matéria-prima, uma fonte de minerais, né, uma fonte de munições, de equipamentos, né, para armas e munições. Então o Brasil desempenha um papel muito interessante. Inclusive existe uma teoria que é de um coronel chamado Ennio Fontinelli, né, que ele fala do Brasil como zona de retaguarda, que seria o cenário de uma Terceira Guerra Mundial, em que, segundo essa doutrina, o hemisfério norte ele concentraria todas as nuvens de radiação. Porque, segundo essa interpretação, os ventos do hemisfério norte não se misturam com os ventos do hemisfério sul. Então, a tendência é que, se não houvesse ataque nuclear no hemisfério sul, só no hemisfério norte, a nuvem de radiação ficaria concentrada no hemisfério norte. Então, o Brasil, para os Estados Unidos, seria uma zona de refúgio, uma zona de retaguarda. Por isso que eles precisam manter o Brasil ali na sua zona de influência, impedindo que a China, por exemplo, se transforme no maior parceiro comercial e diplomático do Brasil, né? Então, para os Estados Unidos, o Brasil é fundamental nessa manutenção do suprimento de bens essenciais num cenário de guerra. Então, fora o níquel que tem aqui, o grafite, o grafeno, né? Nióbio, a própria energia para poder alimentar os data centers, porque se você está falando de uma guerra cibernética também, né? Os data centers para inteligência artificial também. A guerra atômica você não acredita que possa acontecer? Não, eu inclusive eu vou reportar aqui o que foi revelado ao mundo em 2010, quando um jornalista investigativo chamado Bill Ryan, ele revelou ao mundo o conteúdo de uma reunião secreta que aconteceu na City of London, né? Na cidade de Londres, e nessa reunião eles diziam que haveria uma guerra aberta entre Israel e o Irã, e essa guerra seria nuclear. E quando o mundo visse as bombas nucleares
explodindo no Irã, o mundo ia entrar em pânico. A galera ia ficar traumatizada. E isso aí justificaria a tomada de medidas ali de controle de opinião, controle social, para tentar impedir ali um caos na sociedade, né? E aí é curioso, porque enquanto a gente está vendo essa nuvem de um retorno de uma guerra entre Israel e Irã, o Reino Unido está aprovando lá uma identidade biométrica, né? Uma identidade digital universal. Porque a galera tá desesperada lá, né? Muita gente que entendeu o tamanho do buraco tá falando, cara, se aprovar isso aí, acabou, porque ninguém vai conseguir escapar do olho... O olho de Sauron do Estado. O olho que tudo vê. Do Estado. Sobre isso, tem uma série que eu já recomendei pra você e o pessoal também, que é Lobo Negro, que é a segunda temporada de uma série que a primeira foi com o carinha lá do... É o Chris Pratt. Chris Pratt, e no segundo ele faz só uma ponta. Mas você viu, sobre isso. Você viu a primeira temporada? Fui ver agora. Você viu a primeira e a segunda? Vi a primeira e a segunda, que eu acho que é melhor que a primeira, tá muito boa. Sabe o que aconteceu? Eu me confundi. Eu fui ver eu comecei vendo a primeira achando que era uma temporada só. Aí eu falei, pô, tá meio fraco. O Vilela falou que era bom, o Vilela não costuma errar, né? É a segunda que é a boa. A segunda já começa e é sobre arrepiando, isso. né? É o Irã tentando fazer a bomba atômica e entra esses dealers, esses negociadores no meio aí para vender para eles a tecnologia lá para estabilizar e fazer. Entendi. E todo o lance, a atenção, todo episódio os caras estão a um passo de ter a bomba atômica. Cara, hoje eu acabei vendo uma notícia ali dizendo que há uma suspeita que a Al-Qaeda tenha bombas atômicas. E o que está sendo falado é que a Al-Qaeda que está nos Estados Unidos preparando um ataque terrorista lá, né? Já imaginou uma explosão atômica, né? A gente aí viu ferrou, isso no irmão. 24 horas, né? 24 horas vai nessa linha. Uma das temporadas é alguém que está planejando uma bomba nuclear em Los Angeles, né? Entendi. Na verdade, né? Eu ia falar... Cara, isso... Seria complicado, Seria né? uma bomba nuclear explodindo nos Estados Unidos. Eu nem imagino o tamanho da resposta. A repercussão. A repercussão e a resposta que os caras iam ter que dar, né? Justificaria uma guerra aberta contra o Irã, por exemplo. Claro. Contra quem tiver envolvido, né? Só que aí a gente já comentou aqui, né? Que uma guerra aberta contra o Irã, principalmente uma guerra para mudança de regime, que é derrubar o líder, o Khamenei, né? O Khamenei. É muito complicado porque a própria geografia do Irã é uma geografia... O país é uma fortaleza... cadeia de montanha. Física, cercado por cadeia de montanha, né? O moral da população também está super elevado, né? Porque eles sofreram esse ataque lá dos Estados Unidos e de Israel naquelas usinas de enriquecimento de urânio. Então eles estão com ódio, meu irmão. Os caras estão com uma motivação assim para vencer os Estados Unidos. Que eles... É porque a gente não consegue se transportar para a pele do iraniano, né? Porque se você pensar, cara, imagina tu tá no Rio de Janeiro, passa uma aeronave americana, joga ali uma bomba no meio da cidade. Ou então na usina de Angra. Na Guerra dos 12 Dias, os caras ficaram sem defesa nenhuma, né? Israel e os Estados Unidos passavam pelo espaço aéreo de Irã e eliminaram a defesa antiaérea toda. Sem nenhum tipo de perigo. Tava um passeio no parque, né? Tava estranho. Então, assim, imaginar uma guerra aberta contra o Irã é complicado. Inclusive porque algumas simulações até feitas, porque aquele professor chinês que ficou famoso agora, esses tempos pra cá, que é o professor Jiang, ele fez uma simulação dizendo que se os Estados Unidos tivesse uma guerra por terra, né, com boots on the ground, né, no solo, tropas no solo, a chance dos Estados Unidos perder era grande. Claro. Porque é complicado aquilo ali. Não é uma geografia fácil, do local, não. No Vietnã já mostrou isso, né? Imagina lá. Sim. Irã. Então, o Wall Street Journal, outra evidência estranha. O Wall Street Journal, recentemente, ele trouxe informações de que o governo americano está cobrando as empresas que fabricam armamentos e munições para dobrar a produção. Saiu uma matéria no New York Times, né? Então, meus amigos, são várias coisas que estão somando nesse sentido. Além disso, né, os Estados Unidos ali, eles vêm cada vez mais exigindo o que os americanos chamam de burden sharing, né? Burden é fardo, né? Você carregar um fardo. Burden sharing é você dividir o fardo. Por que termina de comentar isso, mas eu queria depois que você também me respondesse, se você souber, por que os Estados Unidos durante muito tempo topou ser esse cara que bancava todo mundo e agora não mais? Então, porque o que eles estão entendendo? O xerife do mundo, né? Porque muda um pouco a mentalidade de quem está no governo. Essa mentalidade de xerife do mundo é a mentalidade que lá nos Estados Unidos eles chamam de neocon. Neocon são os caras que acham que tem que ter guerra, que os Estados Unidos tem que dominar o mundo e acabar com os seus... Que os Estados Unidos tem uma missão. Tem uma missão que tem a ver com o Destino Manifesto, né? Que é uma crença que eles têm dentro da antropologia cultural americana. De controlar o mundo, de cuidar... Fomos escolhidos por Deus para liderarmos o mundo para o avanço e a civilização. Então, assim, os neocons, a gente está pensando George Bush, né? Na época do governo dele, a partir de 2001... Na época do 11 de setembro, eles tinham essa visão, né? No primeiro governo Trump, ainda tinha muitos neocons ali, como o John Bolton,
que era um coroa que tinha um bigodão branco. O John Bolton era dessa galera do neocon, né? Que quer guerra e tal. Então, o que acontece? O Donald Trump, ele começou desde a primeira gestão dele, ele começou a argumentar o seguinte com a OTAN. Eu tô dando muito dinheiro para vocês, a gente participa, vou chutar aqui que eu não sei exatamente. Os Estados Unidos participam com 5% do PIB na defesa e vocês só participam com 0,5%, pô. Vocês têm que aumentar investimento em defesa também, eu não vou bancar tudo. Então, o Trump começou a falar, olha, eu tô bancando a defesa de vocês contra a Rússia, mas vocês estão fazendo um acordo de gás natural com a Rússia, pô. Não adianta nada eu financiar equipamento bélico se vocês vão ficar dependentes da Rússia em termos de energia. Pois é. Entendeu? Então foi começando assim que o negócio foi desandando, foi azedando. Porque ele falou, cara, esse investimento não tá surtindo efeito. Mas essa ideia do não vou bancar mais também faz parte desse plano de 3 etapas. Se a gente parte dessa análise. Primeiro tirar a Rússia de cena, depois tirar o Irã de cena, depois partir para cima da China. Então, qual era o objetivo? Você acha que a China já sabe disso também? Eu creio que sim. O primeiro objetivo qual era? Botar a Rússia num atoleiro, numa guerra. Eles já botaram. Conseguiram. Então já conseguiu, meu irmão. E para eles, você falando isso, agora me acendeu uma luz, cara. Para os Estados Unidos é bom que essa guerra sugue e dure muito tempo e fique drenando os recursos da Rússia. Porque para a Rússia tocar duas guerras, duas frentes, não dá. Pô, é mesmo, cara. Entendeu? Então, qual é a interpretação nessa linha? Eu já consegui meu objetivo instaurando uma guerra na Ucrânia, atrapalhando a Rússia, deixando a Rússia ocupada. Aí eu vou virar para a OTAN agora e falar, agora é com vocês. Se vira que agora eu vou começar uma outra guerra no Irã. Aí depois que Você acha que eles voltam pro Irã ainda para alguma coisa? Quem? Os Estados Unidos? Para atacar? É. Eu acho que assim, posso estar errado. Por causa do programa nuclear. Não, acho que não. O interesse é tirar o Irã de cena para quando eles atacarem a China, o Irã não ajudar. Ah, entendi. Entendeu? Nesse sentido. Nesse sentido. Não também pelo petróleo e tal. Eu acho que menos, né? Tá. Acho que é menos pelo petróleo. Eu acho que o objetivo principal é esse. É uma questão de passo 2 para atacar a China. Essas guerras os Estados Unidos sempre saem ganhando, né, cara? Porque todo mundo em volta se arma, ele consegue gastar o dinheiro Quem se ferra lá. É o povo, né? Que aí eles gastam 1 trilhão, 2 trilhões. Tem data de validade, né? Das munições também. Tem, com certeza. Tem que usar em alguma guerra, né? Aí eu lembro do pessoal... quando o Biden tirou as tropas do Afeganistão e largou 2 bilhões de dólares de equipamentos. Cara, é muito burro. Eu falei, burro é você que não entendeu o que isso é de propósito, cara. Eles fizeram isso de propósito, não é burrice. Pra quê? Pra que no futuro eles comecem a falar, eles estão usando aquelas armas que a gente deixou, precisamos atacar de novo. Pois é, precisamos... É pra justificar, pô. Tem que ter uma justificativa, né? E é inevitável. Vai chocar o planeta. Eu oro pra que não aconteça mais. Olha esse pôster. Senhor das Armas, muito legal, né, cara? Essa pôster é muito legal. Muito legal, cara. E o outro é o Blacklist. The Blacklist é a série, né? Muito interessante, cara, que mostra esses bastidores aí do... Tem muita gente que não gosta do Nicolas Cage, né? Acha ele meio canastrão, né? O que você acha? Eu gosto dele, cara. Ele tem altos e baixos, mas eu acho ele fez um filme maneiro, né? E atualmente ele tá fazendo uns filmes bem legais, assim, mais... Lembrando que o nome dele não é Nicolas Cage, né? Nicolas Kim Coppola. É por causa do Ele é sobrinho Luke Cage. Ele é sobrinho do Francis Ford Coppola, né? Mas ele colocou por causa do Não, Luke né? Cage. Acho que não é por causa do Luke Cage, não. Não? Eu acho que é por causa do John Cage, que é o compositor. Ah, vou até ver, Tem cara. que pesquisa aí. Pesquisa aí por que ele colocou Por que ele escolheu o Cage? Acho que é por causa do John Cage, né? Ah lá, o The Blacklist. Não lembra não, Du? Não assisti esse filme, não. Esqueci o nome desse ator, cara. Depois veio pra mim. Esse ator, eu sei quem, mas não sei o nome dele, não. Tira. Esse cara, ele fez a voz do Ultron sem efeito nem nada. Aquilo ali é a voz do cara seca, meu irmão. É das antigas. Ela tem uma voz cara sinistra, esse cara eu acompanho. Eu acompanho esse cara desde que eu era moleque num filme que era The Wrath. Não lembro desse filme, não sei como é que em português, é tipo a aparição. Mas qual que é o lance? Ele tinha um carrão, aí ele briga com os caras de gangue e tal. E esse cara era mó playboyzão, era galãzão e tal, Tem que pesquisar aí o Nicolas Cage. Eu acho que é porque ele é viciado no John Cage. Acabei de mandar aí pra você. Mandou? Mas você não precisa mandar, é só falar, cara. Ele é todo educado, né? Ele chama e fala. Com licença. Pô, se fosse o Paquito aqui, ele parava no meio do papo pra falar qualquer coisa. Atropelava, né? O que é o lance? Aqui ele adotou um nome artístico para desassociar do seu show famoso, né? O Francis. Isso que é louco, né? Coppola. A gente louco pra ter um parente famoso, Putz, pra não precisar ralar muito. Já pensou? Imagina, eu sou filho do Silvio Santos, não vou usar Santos no final. Sou filho do Ayrton Senna. Não é Rogério Senna, não, vou colocar. Não quero que as pessoas me confundam. Cara, eu ia usar o pistolão A fácil. Sofia Coppola usou, né? Só no carteirada. Que nem o... Putz, agora é outro documentário, não tem nada a ver com isso, mas
cara teve problema com droga, saiu do comentário da vida o dele. Charlie Sheen. Charlie Sheen usou o sobrenome do pai e o outro irmão não quis usar. o Emílio Esteves. Emílio Esteves. Emílio Você nunca vai Esteves. saber que é. Mas manda aí, então. Não, na verdade, o nome do Charlie Sheen é Carlos Esteves, né? Não é Charles, não, é Carlos. Não. Porque o Martin Sheen, que é o pai, é descendente espanhol, né? Pois é. Aí o Nicolas Foi o aqui, Cage vem de ele é viciado aqui no personagem, o Luke Cage. Porra, então mandei mal. Olha, eu sabia que tinha esse lance de quadrinho, né? Putz. Ele gosta do Aí, Luke Cage. paguei aí ele mico decidiu. agora, cara. Só pra citar, já que eu citei o John Cage, cara, o John Cage é um dos pais da música contemporânea, né? E ele tem uma peça, cara, que é... O título da peça pra piano é 4 minutos e 33 segundos. É 4 minutos e 33 segundos de silêncio. É engraçado nas apresentações, né? O cara tá diante do piano e todo mundo olhando. Aí ele faz assim, ele finge que vai tocar e fica parado. Aí fica o reloginho marcando, né? Aí os caras, pô, pra que você fez isso? Ele, pra mostrar que o silêncio também é importante na música. Pois é. É música conceitual, né? Aí entra o Stockhausen, que foi o pai da música eletrônica, né? Muito legal. Eu me amarro, amo a história da música. Eu estudei em conservatório, então só pra ilustrar aí pra galera. O John Cage é um dos grandes, né? Grandes revolucionários aí da música, né? Então, voltando aqui, né? O que os Estados Unidos estão investindo em arma, meu irmão, não tá no gibi. A gente está vendo uma verdadeira reativação da indústria bélica, né? O governo norte-americano tem incentivo. A gente que tem mais ou menos a mesma idade viu com o declínio da União Soviética um acordo de não proliferação de armas nucleares, o pessoal reduzindo cada vez mais o gasto em armamento, e agora não, agora é o contrário, né? É uma escalada. Inverteu. E é assim... O que a gente tem que ficar preocupado é a América do Sul, né? Se os nossos vizinhos começarem a comprar entrar nessa corrida aí, né? Então, eu acho que, pelo que a gente está vendo, os Estados Unidos vão estabelecer uma nova colônia norte-americana direta aqui, né? Porque a gente não viu mais desdobramentos lá na Venezuela, né? Mas eu ainda acho que existe uma possibilidade... Dizem que o cara tá no bunker, né? Que o Maduro tá no bunker. O Maduro tá. Dizem. Eu creio que eles estão só agenciando os militares venezuelanos para cooptar esses caras pro lado americano e falar, pô, em vez de eu entrar na Venezuela e derrubar o Maduro, por que você que é venezuelano já não derruba, eu só dou um apoio moral aqui? Né? Porque fica menos feio, né? Fere menos a soberania e tal, né? Apesar de que os Estados Unidos agora estão com essa estratégia de declarar grupos nacionais ali como terroristas e isso justificar uma medida dos Estados Unidos dentro do território de um país vizinho, né? Então, é aquele medo, né, dos Estados Unidos, que alguns têm, né, de decretar alguns grupos no Brasil como terroristas, eles começarem a fazer operação aqui dentro, né? É a revelia da decisão brasileira, né? Então, eu acho que com relação à América do Sul, acho que os Estados Unidos estão bem interessados em garantir a hegemonia, cumprindo o que sempre eles pensaram que é a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Então, os Estados Unidos estão cada vez mais incentivando o setor privado a abrir novas fábricas ali de armas e reabrir as fábricas que estavam sendo ali desmobilizadas, né? Além disso, vários exercícios militares também que os Estados Unidos têm feito, né? Em 2024 e 2025 eles fizeram muitos exercícios no leste europeu, junto com a OTAN. A gente viu ali mais de 90 mil soldados ali fazendo exercício no cenário de guerra, simulando ali uma guerra mundial ali contra a Rússia. No Indo-Pacífico ali também, a Marinha Americana e a Força Aérea juntos ali têm feito vários exercícios na costa do Japão, na Coreia do Sul, na Austrália, Filipinas. Então parece que esses exercícios não são só que eles chamam de dissuasórios, né? De dissuasão. Olha como é que eu sou forte, não mexe comigo. Parece que já é um ensaio prático mesmo de uma guerra quente, né? Porque a gente fala guerra fria, né? Aqui tá falando guerra quente. Porque o pessoal tá falando que agora é uma guerra fria 2.0 entre Estados Unidos e Rússia, né? Guerra fria pra quem tá no Brasil, né, meu irmão? Se você estiver na Ucrânia, você vai sentir ela quente no teu lombo lá, você vai ver que não é fria, não. Entre Estados Unidos e Rússia pode até ser uma guerra fria, mas a guerra real tá rolando. Em alguns lugares ela tá quente. Eu acho que tem mais cara de guerra fria é a guerra entre China e Estados Unidos, né? É o mesmo formatinho. Essa tá mais ali na moita, né? No soft power, né? Apesar de quando a gente lembra, né? No final da Segunda Guerra Mundial, a gente logo depois, a próxima guerra que acontece é em 1950, a Guerra da Coreia, né? Você já tem a Coreia do Sul, Coreia do Norte, a encrenca que tá lá até hoje, né? Até hoje. E ali foi uma espécie de guerra quente envolvendo a China e o Ocidente, né? Que depois aconteceu no Vietnã também, né? Vietnã também foi uma guerra ali com a participação direta dos Estados Unidos e da China. Então, uma coisa que a gente às vezes não leva muito em conta para perigo de uma terceira guerra mundial, tem hora que os caras falam assim, Daniel,
a gente tem que olhar se está produzindo muita arma. Tá muita arma. Então, não, mas uma coisa que é muito importante é a retórica também, a fala. Porque os documentos oficiais e os discursos políticos ali dos últimos anos estão sempre colocando a China, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte como inimigos existenciais que precisam ser eliminados. Então, geralmente, essas escaladas para conflitos, eles começam com uma retórica muito inflamada para tentar convencer a população de que esse bicho-papão precisa ser eliminado, né? E aí é claro que entra a área da operação psicológica, né? Que foi a área que eu atuei lá como instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, que é você primeiro conquistar a mente e os corações, né? Para você depois poder ganhar o apoio da opinião pública para ir para as guerras, né? Os Estados Unidos e a China possuem armas mais avançadas do que a que vemos supostamente vazar por aí, coisa muito maior e melhor do que um caça de quinta ou sexta geração? Cara, eu não tenho dúvida, cara, que a gente não sabe. Aquele avião triangular, e quanto tempo a gente demorou pra descobrir que aquilo não era avistamento de OVNI, né? O B2, né? Esse é da Northrop Grumman, a empresa, né? E aí você vê que é curioso que os triângulos que aparecem no céu que a galera acha que é OVNI, né? O triângulo com a bolinha branca no meio, ou vermelha, fica piscando. E 3 bolinhas brancas na ponta. E é difícil de você... Eu já vi isso, já filmei, né? É difícil... Você conseguiu ver? Consegui, filmei, pô. Filmei ali em Aparecida. E ele se movimenta diferente também, Totalmente diferente, cara. Minha esposa viu também, ela falou isso. Ele não... O avião, cara, ele não anda assim, de lado. Não. Ele anda pra frente. Helicóptero até dá pra dar um jeito de... Essa parada anda de lado, entendeu? A gente via ele andando de lado, assim. E ele fica parado e ele vai se mexendo devagarinho. E quando ele... No escuro, ele tem uma bolinha branca em cada ponta. Quando ele tá se mexendo no escuro, você não consegue entender que é um triângulo. É muito estranho por causa da perspectiva, né? Sei. Aí você fica olhando... Hoje eu já aprendi a... Eu já comecei... Dependendo da perspectiva, ele diminui uma das pontas, né? Aí você vê... Tem hora que você olha, é quase uma bolinha do lado da outra, como se fosse uma linha. É bem estranho, cara. Essa aeronave... Olha lá. É tipo que isso. aí não dá pra ver direito, né? Mas depois mostra ele é o B2 que chama? Não, isso aí seria o TR-3B, né? Ah, tá. Então, assim, a Northrop Grumman, oficialmente, ela tem o B2, né? Que é o Black Manta, que é a Raia Negra. Essa aeronave, segundo algumas linhas, ela evoluiu para o TR-3A. Deve ter sido TR-1A, TR-2A, TR-3A e TR-3B. Esses triângulos são muito parecidos com o B2 e são da mesma empresa, Northrop Grumman, pô. Northrop Grumman foi a empresa que fez o módulo lunar, pra você ter ideia. Tá. Entendeu? Então, cara, é claro que eles têm coisas muito mais avançadas. Acho que a galera não faz ideia, meu irmão. Aí, o B2. Essa aeronave é do final dos anos 70. Quanto tempo ela... Oficialmente, ela foi inaugurada em 86. Então? Eles dizem que é a mais avançada que eles têm hoje. E não é, né? Fala, Homer. Vamos lá. O Michael Douglas. Esse aí é famoso. Esse é famoso, cara. Olha, ele tá assistindo nossa live, cara. Tá perguntando aqui, ó. O HAARP controla o clima para a guerra? Pode controlar também. Entendeu? Sérgio Sacani, meu amigo, não ia concordar comigo, mas o HAARP, como ele é onda de baixa frequência, ele consegue aquecer a ionosfera. Se você aquece a ionosfera, você interfere no clima também, né? Você pode gerar uma tempestade, ou dependendo como ele é regulado, ele pode gerar seca também. E a gente não pode esquecer que HAARP, que é inclusive tem um programa nosso só sobre HAARP, quem não assistiu tá dando mole, trouxe todas as evidências. Ele é um projeto que é originário da Marinha, e a Marinha transferiu o controle desse projeto para a Universidade Estadual do Alasca. A Universidade Estadual do Alasca, que controla o HAARP hoje e faz testes no HAARP mensalmente e divulga os testes para que as pessoas não fiquem assustadas com as auroras que aparecem no céu, entendeu? Galera, não achem estranho, somos nós os fazendo teste com o nosso HAARP. Então ele existe e está em operação ainda. Bom, não tem muito a ver com o tema, mas o Ronin Rabugento, ele tá perguntando aqui, ó. Pensando um pouco no mundo da Tinkerbell, Daniel, você acha que o Vaticano está envolvido nos bastidores? E o que você acha do Vaticano guardar 7 chaves? Então, cara, o Vaticano, O Vaticano teve alguma interferência? Como se ele posiciona nas grandes guerras? Ele sempre tá envolvido. Porque, e agora? Então, existem várias ordens católicas, né? Tem a ordem dos jesuítas e por aí vai, que mandam no mundo também. Mas tem, por exemplo, a ordem dos Cavaleiros de Malta, que eles são donos da ilha de Malta, né? Esses caras meio que controlam o comércio de arma no mundo. Então, eles estão sempre envolvidos nas guerras, né?
Inclusive, na época do Bento XVI, quando teve ele mudou o presidente do IOR, que é o Banco do Vaticano, muita gente criticou porque o cara era... eu lembro, cara, tava passando a notícia no Jornal Nacional, e aí eu tava vendo a notícia, cara, isso deve ter sido 2012, 2011, né? Aí a matéria falou, o novo presidente do Banco do Vaticano, né? Ele é cavaleiro de Malta. Eu falei com minha esposa, é envolvido com comércio de arma. Aí ela, Aí logo depois falou, ele foi muito criticado porque dizem que ele tem envolvimento com comércio de arma. Eu falei, eu tô falando. Entendeu? Então, eles controlam muita coisa que a gente nem sonha, nem imagina, né? Um patrimônio gigante. E não é por acaso que é a instituição mais antiga do mundo aí, que tá funcionando até hoje, né? Os caras sabem muito bem jogar o jogo. Cara, na Biblioteca do Vaticano dizem assim, entrando no Tinkerbell, né? Como o cara falou, tem ali conhecimento para você fabricar um OVNI, para você transformar a pedra em ouro. Tem tudo ali, meu irmão. Que eles pegaram, né? O compêndio dos livros mais poderosos da história, né? Pois é. Tem todos os livros de alta magia, né? Maleus Maleficaram, né? Todos esses... Goécia, eles têm tudo ali, cara. Não é brincadeira, não. Deve ser a biblioteca mais valiosa do mundo. Pô, meu irmão, não tem preço, Imagina, né? É inestimável, não consegue... Já que de Alexandria não tem mais. Manda aí, Romer. O David, ele mandou... Daniel, você já ouviu falar de um cara que teve um sonho dito profético, no qual ele via tropas da OTAN nos Estados Unidos junto com tropas russas e chinesas? O que poderia provocar algo assim? Cara, eu não ouvi esse sonho. Mas a OTAN, será que nesse caso a OTAN estaria junto com a China, atacando os Estados Unidos? Meio estranho, né, de entender isso. Assim, não é muito impossível disso acontecer no papel. Na prática eu acho difícil, mas no papel não, porque o artigo número 5 da OTAN diz que todos os países da OTAN têm que defender um dos membros, são 32 membros hoje. Se um dos 32 membros for atacado, os outros têm que defender, é obrigação. Faz parte do acordo dessa aliança do Tratado Atlântico Norte. Então, se os Estados Unidos forem atacados, e os Estados Unidos são membros da OTAN, teoricamente a OTAN teria que ajudar a defender os Estados Unidos, entendeu? Então, vamos supor que a China está atacando os Estados Unidos, e aí a OTAN eles invocam o artigo 5º, a OTAN tem que sair lá da Europa e ir para os Estados Unidos para ajudar. Pode ser possível. O Sérgio Henrique, ele perguntou, a morte do Kong Jiang-yu não foi algo estranho? De quem? Mandou Kong irmão do Kim Jong-un? Acredito que sim, Kong Jiang-yu. Eu vou até pesquisar aqui. Manda outra. Acho que é irmão do Kim Jong-un. Se for isso, foi chegaram por uma menina no aeroporto e falaram, aí, você quer participar da pegadinha? Ela falou, quero. Aí eles deram uma luva pra ela e falaram, passa esse creme na cara daquele homem. Foi assim mesmo? Foi, ela passou o negócio na cara dele e ele morreu. Cara. Era um veneno sinistraço. Aí prenderam a menina, o cara falou que era pegadinha. Quem mandou matar teoricamente foi o próprio irmão, Kim Jong-un, né? Porque o irmão saiu da... Eu não sei se foi isso, tá, pessoal? Se é o nome do... Eu achei que o nome do irmão do Kim Jong-un era Kim Jong-2, né? Não é ele não. Aqui tá falando que o Kong Jiang-yu foi um arquiteto paisagista e planejador urbano chinês. Então esquece. Pô, meu irmão, eu não sei como é que foi essa história, não. Aí vocês estão de sacanagem também, me pegaram, né? O cara quer saber a cor da cueca do Conde Drácula, é difícil também, né? O Antoliux, ele mandou aqui, ó. O que você acha do sistema do governo corporarquia e o projeto Taureg de criação de um país governado por grandes corporações? Vê alguma relação com a nova ordem mundial? Corporarquia? Já tinha ouvido esse termo? É corporarquia, né? Corporarquia. Cara, isso aí é o mesmo lero-lero de sempre. Quem assistiu o nosso episódio sobre a Agenda 2030 tá ligadaço. Por quê? Corporação governando é fascismo com nome diferente. Então você tem um governo que não é eleito, não tem democracia, ou você não escolhe o representante, e quem governa é o cara que a elite escolhe como mais qualificado. Então isso é a famosa tecnocracia, ou é o que o Curtis Jarvis chama de Golf Corp, ou é o que o Klaus Schwab chama de capitalismo stakeholder, né? Ou quarta revolução industrial. É a mesma história com uma roupagem diferente. É igual, por exemplo, a implementação da identidade digital. Pro pessoal, eles dizem pra esquerda e pra direita que é lindo. Pra direita, eles falam identidade digital é linda. Sabe por quê, direita? Porque assim a gente vai impedir os imigrantes ilegais de entrarem no país. Aí direita, isso aí. Aí pra esquerda eles falam, olha, se a gente colocar a identidade digital, a gente vai impedir o discurso de ódio online e proteção das crianças. A esquerda, muito bom. É o mesmo produto com a roupagem diferente pra enrolar os outros, entendeu? Corporarquia e tecnocracia, fascismo, pra mim é tudo a mesma coisa. Tudo um lixo igual, né? O cara não acreditar que eu acho maneiro isso.
O Eduardo Machado, ele mandou aqui, ó. Na Segunda Guerra, criou-se base aérea americana em Natal. E haviam planos de invasão do Nordeste revelados depois. Será que isso pode acontecer novamente? Pode acontecer, inclusive tem circulado uma informação no site DefesaNet, né, que trata de questões militares, de que o Donald Trump estaria cogitando assumir o controle da ilha de Fernando de Noronha, para estabelecer uma base ali, porque eles iriam invocar essa ajuda que eles fizeram ao Brasil muitos anos atrás, de que eles teriam direito ao controle dessa ilha, né? Então eu não acho impossível, não. O Correndo para Cachorro, ele mandou aqui sobre a série Upload, se tem alguma relação com a vida, tipo, de guerras, algo que tá rolando aí. Pô, acha a sinopse da série que eu não assisti? Também não... Só pra eu pegar a manha do... Eu assisti alguns episódios e desencanei também. Mas você lembra, mais ou menos, pra fazer um resuminho aí? Cara, tem alguma coisa a ver com futuro e com implante na cabeça, não é? Eles são, tipo... os caras que estão, tipo, pra morrer, eles são jogados, tipo, a consciência deles pra uma realidade virtual. Não tem a ver com alguma coisa do futuro, não? Sim, sim, total. Tá. Mas não me pegou muito, não. É uma série de comédia com ficção científica, Upload? Né? Tem comédia também? É meio sabe, sériezinha pra adolescente, Somebody Love. De adolescente. Sei, entendi. Ó, preconceito com adolescente, hein? Não, me senti prejudicado agora. Mas eu também, mas é que são aquelas... Estão mais focadas em inter-relação. Então, o cara, a menina é afim do cara, essas coisinhas assim. Tava rolando uma série agora aí que terminou, que minha filha tava vendo. Foi uma maior comoção, que todos os jovens estavam vendo. Que era quem vai ficar com o bonitinho da parada. É nesse naipe, né? Nesse naipe, então. Né? Fora, então. Eu também, só porque minha filha que falou. Ela até falou, pai, se você falar sobre isso no YouTube, vai bombar muito com a galera, garotada nova que tá todo mundo vendo. Ela chamou a amiga, essa que é igual a Anna Taylor-Joy, a Letícia, né? Que é gente fina pra caramba. Chamou pra ver o último episódio lá em casa. Foi uma diversão. Só uma que eu lembrei, que é totalmente jovem também, que é minha filha fala, Outer Banks. Eu sei que é famoso, mas não dá, né? Não dá. Ela tentou me convencer a ver, falando que tinha negócio de surf. Só por causa disso. Eu falei, aí eu vejo no vídeo de surf mesmo, né? Perdeu um tempo. Manda, Homer. O João Felipe, ele tá pedindo para comentar sobre a nova lei da Flórida que permite pessoas andarem com armas de grosso calibre livremente nas ruas. Será que outros estados podem aprovar uma lei como essa? Se tiver um atentado terrorista e eles começarem a botar a culpa em imigrante ilegal, em terrorista islâmico, eles vão aprovar, meu irmão. Não duvido, não. Ou seja, né? Aí a mentalidade aqui, né? Será que é uma boa comprar algumas ações de arma agora pra ganhar um Pois dinheiro? É claro que tem um conflito ético aí, né? Pô, Daniel, tu vai investir nisso. A ideia, cara, é você ganhar dinheiro em cima e usar o dinheiro contra a parada. É você hackear o sistema, entendeu? A Palantir, por exemplo, eu critico o Palantir pra caramba, mas eu ganho com a valorização da Palantir e depois desço o malho na Palantir. O William, ele mandou, Daniel, já ouviu falar da carta de Albert Pike, o pai da maçonaria? É muito sinistro. Então, é a carta do Albert Pike acho que pro Giuseppe Mazzini, né? Giuseppe Mazzini foi o cara... Lembra quando a gente fala de os Illuminati? Sim. Que foi um tal de Adam Weishaupt que criou lá na Bavária, né? Não era nem Alemanha ainda. E aí esse cara era um professor de direito canônico, jesuíta, professor da Universidade de Ingolstadt, na Bavária. E esse plano teria sido descoberto, eles foram presos, né? O plano era derrubar as monarquias europeias e substituir por uma república, né? Mas tudo... A Revolução Francesa é isso, né? A aplicação desse... Por isso que é Illuminati e depois Iluminismo. É a mesma ideia, né? E essa luz aí é o Lúcifer também, né? Óbvio, né? Não é não? Aí eu já não sei. Claro, pô. O Lúcifer é o primeiro rebelde, primeiro revolucionário, o que não aceitou a ditadura de Deus. Traz pra humanidade. O Prometeu, né? O Prometeu que trouxe o fogo pro homem, né? O Apolo, né? O Apolo também tem a ver um pouco. Então, nessa história, né? O Adam Weishaupt teria sido preso e o plano foi para o espaço. Quem continuou a Ordem dos Illuminati teria sido um cara chamado Giuseppe Mazzini, né? Italiano. E a gente sabe que a maçonaria sempre foi muito forte na Itália. Inclusive, a unificação da Itália foi feita pelos carbonários e pela maçonaria, né? Derrubaram lá o rei Vittorio Emanuele II, se eu não estou enganado. O Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi. Depois veio para o Brasil, Revolta Farroupilha, né? Anita Garibaldi, por aí vai. Então, existe uma carta que é um dos maiores maçons do rito escocês dos Estados Unidos, que é o herói da guerra da secessão lá, o Albert Pike. Albert Pike escreveu vários livros importantes para a maçonaria, como Morais e Dogmas. E existe essa carta, né, que muitos atribuem a uma carta falsa,
de uma conversa entre Albert Pike, um grande maçom, e Giuseppe Mazzini, falando sobre as três grandes guerras. Essa carta ela já existe há muitos anos e ela previu assim muito fielmente a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Só que eles vão dizer que ela foi escrita depois que os eventos aconteceram e se passou como um documento mais antigo. Não é exatamente assim, porque realmente essa carta pode ter sido fraudada, mas ela é bem antiga. Agora, nessa carta diz que a Terceira Guerra Mundial vai ser do Ocidente contra o mundo islâmico. Então é mais ou menos o que a gente está vendo se desenhando agora com essa possibilidade de uma nova guerra contra o Irã. Uma guerra mais, né, visceral, generalizada. Então, se acontecer um conflito de proporções assim regionais e com armas nucleares, igual o Bill Ryan falou em 2010, vai cumprir essa profecia aí da carta do Giuseppe Mazzini com Albert Pike, só que de forma assim bem clara, mesmo que a carta não tenha sido escrita por eles, mas ela vai ter acertado, né? Então isso é estranho. E o papo do Trump e o Netanyahu, que o Trump falou que tem um plano de pacificação lá para Gaza, já tem, e o Netanyahu falou que é isso mesmo, topou. Porque tá toda essa comoção aí de Palestina se tornar um país, né? E que o Israel não quer, 2 estados e tudo mais. E o que você acha sobre essa questão? Vai acontecer, cara. Eles vão fazer um acordo de paz. Que vai durar 7 anos. A gente tem uma matéria da BBC de abril de 2025 que fala sobre negociações entre Israel e Hamas para fazer um acordo de paz de 7 anos, que para quem conhece a Bíblia é preocupante, né? Porque o acordo do anticristo vai durar 7 anos, exatamente ali. E eu creio que vai acontecer, o Donald Trump vai conseguir costurar esse acordo, vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E esse acordo vai envolver a solução de 2 estados, vai ter um estado palestino, mas de alguma forma os palestinos vão ter que abrir mão do controle sobre o monte do templo, e isso vai abrir margem para Israel reconstruir o templo em Jerusalém. O terceiro templo, né? O primeiro templo foi o templo construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios. O segundo templo ele foi construído por um cara chamado Zorobabel na Bíblia, né? Junto com Esdras. E depois esse templo foi aumentado por Herodes. E aí esse templo, que era o templo de Zorobabel, ficou conhecido como Templo de Herodes. E esse segundo templo foi destruído na época da revolta de Bar Korba, né? Que foi a última revolta dos judeus antes da diáspora, que é a dispersão, né? Uma curiosidade, né? Diáspora é um nome grego, né? É a origem da palavra dispersar. Tá. Dispersão, né? Diáspora. Em hebraico, eles chamam a diáspora de galut. Galut é a palavra hebraica que dá origem a Golias, por exemplo. Golias era o cara que ele era tão medonho que ele dispersava as pessoas, entendeu? A galera saía correndo. Então tem a ver com isso, né? Por isso que é Goliath e Galut. Então, eu creio que na linha do tempo é isso que vai acontecer. O Trump vai estabelecer esse acordo aí. E quem conhece Bíblia, fica com a orelha em pé. Já fica ligado. Fala, Homer. Só para contextualizar aqui, o Sérgio Henrique, ele mandou que o Kong Jiang-yu, ele defendia a criação de cidades esponjas e ele foi morto num acidente de avião. Ele morreu num acidente de avião, né? Cara, então... foi morto. Esses casos são sempre muito estranhos, né? O caso vamos citar um exemplo, o caso da Malaysia Airlines. Cara, Malaysia Airlines, o primeiro voo que desapareceu, ninguém sabe cadê o voo, né? Acharam o destroço. Independente do que aconteceu, tinha 4 detentores de uma patente de uma empresa chamada Freescale, que era uma patente bilionária que estava para ser comprada pela Motorola na época. Então esse avião tá trafegando ali no Mar Índico e desaparece. Aí o que acontece? A empresa tinha 20% e os outros 4 sócios tinham 20%. Esses 4 sócios morreram, 100% foi para a empresa. Uma patente bilionária. Derrubaram o avião por causa disso? Não sei, meu irmão. Não faço a mínima ideia, provavelmente nunca vou saber. Só tô dizendo que é uma coincidência. E aí, no mesmo ano, já pra galera entender, a gente tá falando em 2013, já tinha guerra na Ucrânia em 2013, óbvio, né? Pra quem lembra um pouquinho, né? O movimento da Praça Maidan, né? O Euromaidan. O avião tá passando por cima da Ucrânia, um outro avião da mesma empresa aérea, Malaysia Airlines, e o pessoal mandou um míssil no avião. Na Ucrânia, derrubaram o avião. O avião estava transportando 100 dos maiores pesquisadores da cura da AIDS para um evento de AIDS que estava acontecendo. E a notícia saiu no dia seguinte. Provavelmente a cura para AIDS agora atrasou 100 anos. Porque levou todo mundo mesmo.
Como é que a gente continua esse trabalho? Aí eu repito. Daniel, você tá dizendo então que derrubaram o avião para atrapalhar a qualidade. Eu falei, não tô dizendo nada disso. Tô dizendo só que essas quedas são estranhas. Só isso. O Gabriel Pontes, ele perguntou se dá para dizer que a Ucrânia virou um campo de testes de armas modernas? 100%. É o test drive desses drones. Tanto que a gente nunca tinha visto, né? Drone caçando as pessoas. Começamos a ver ali. Então essa já é, essa é a transição para a nova guerra do Exterminador do Futuro, Skynet. Aqui o Rafael, ele está perguntando se você acha que as ideias e influência de John Deere ainda têm influência nas decisões da Inglaterra. Eu creio que sim. John Deere foi o cara que era o espião da Rainha Elizabeth, né? E ele era um altíssimo ocultista. Ele criou a magia enoquiana, que é uma magia perigosíssima, né? Não, por favor, não pesquise sobre isso. Se vocês têm um pouquinho de prudência. E o John Deere, ele foi o cara que o Ian Fleming, ele tirou a ideia para fazer o 007, né? Porque ele assinava as cartas de 007 e mandava para a Rainha Elizabeth. E por quê, sabe? Eu não sei, cara. Ele era diferente, sabe por quê? Ele botava... Eu acho que eu sei a resposta. Ele botava 2 zeros. Cara, vê se você acha. Bota 007 John Deere e pesquisa imagens. Porque é como se fosse os olhos de uma coruja. Ele bota os 2 zeros e o 7 passa, o 7 passa por cima dos dois zeros. Tá. E faz é como se fosse o espião, entendeu? Não era binóculo, porque eu acho que não existia binóculo naquela época, né? Mas é como se fosse os olhos que espionam. Eu acho que o 007, mais do que uma questão numerológica, cabalística, é uma questão da grafia, da gráfica da linguagem gráfica ali, do visual, porque era bem estilizado. Você que gosta, Vilela, você vai achar maneiro se a gente conhecer. Ali, ó. Olha lá, Vilela. 007 era assim, né? Tipo, eu tô de olho, né? Ele assinava assim. Parece mesmo os olhos de uma coruja. Então, 007 vem daí, né? My name is Bond, James... Ou então, na verdade, não era James Bond, era John Dee. My name is D, John Dee. Foi o cara que inventou isso aí. Eu creio que ainda assim, porque o MI6, que é o serviço de inteligência externo, né, britânico, tem o MI5, que é tipo o FBI, né, e tem o MI6, que é a CIA. Eles têm muito vínculo com o ocultismo, né? Eles gostam. Sempre... Serviços de inteligência e ocultismo sempre andaram junto, né? A gente não pode esquecer que a CIA foi criada com os remanescentes da OSS dentro da Skull and Bones, a sociedade secreta da Universidade de Yale, né? Então, eu creio que sim. Se eu pudesse chutar aqui, eu chutaria sim para essa pergunta. O Thiago Cavini, ele está perguntando para... Na realidade é um pedido, né? Comente sobre as mortes recentes nessa semana de pessoas importantes do alto escalão russo, como Boris Avakian, o Vitaly Kapustin e o Alexander Fedotov. Então, cara, eu não me lembro se esses caras são oligarcas ou membros do governo russo ou membros do exército, né? Mas lá não tem muita burocracia não, né? Começou a atrapalhar, já empurra da janela logo, né? Veneno. Não, veneno. Lembrando da história, né? É incrível como a galera é defenestrada lá, né? Não, e o Putin fala assim, poxa, né? Foi muito triste, né? O que aconteceu. Você fala, caramba, também achei, né? Ninguém... Eu lembro quando aquele espião foi envenenado. Espião não, o cara que pregava o Navalny. Sei. Navalny foi envenenado e não morreu, né? Ele tava na Inglaterra, ele foi tomar um café na lanchonete, o café tava envenenado. Aí falaram com o Putin, poxa, Putin, você tentou matar o cara? Ele não fui eu, não. Se fosse eu, ele tinha morrido. Aí eu pensando, pô, o cara é filho da mãe, né? Até quando ele erra, ele dá um sambar e diz que não foi ele, né?